A aula de hoje, é uma continuação, de certa forma, da aula passada, uma vez que na aula de hoje a gente vai falar um pouco mais sobre processos que estão associados a processos de memória que a gente discutiu na nossa última aula. Então hoje a gente vai falar sobre processos de aprendizagem, entendendo talvez a aprendizagem como sendo parte dos componentes de memória ou dos processos de memória que a gente estudou na aula passada. O que a gente viu nas aulas passadas? A gente falou sobre processos de memória, a gente entendeu um processo de memória como sendo um processo que está diretamente associado à habilidade que o cérebro tem de guardar informações. Então, a habilidade que o cérebro tem de guardar eventos, de guardar conceitos. A gente viu que essa habilidade ela se divide em dois mecanismos diferentes, em dois processos diferentes, que foi o que a gente chamou de memória de curto prazo e memória de trabalho, ou seja, é a habilidade que o cérebro tem de guardar essas informações por algum tempo curto e conseguir, nesse tempo curto, manipular essas informações, foi o que a gente chamou de memória de trabalho. Mas a gente viu, então, que essa memória de longo prazo, ela é dividida em memória declarativa ou explícita e memória não declarativa ou implícita. A gente não falou nada de memória não declarativa ou implícita, que vai ser, no fundo, o tema da aula de hoje. No final da aula passada, então, a gente descreveu um pouco melhor memórias de longo prazo, que são declarativas e explícitas, que são divididas em basicamente duas. A gente, então, descreveu a memória episódica como sendo a habilidade que a gente tem de guardar eventos na nossa memória. A gente viu que tem memórias específicas, episódicas, que são memórias autobiográficas, quando aquela memória ela diz respeito a nós mesmos, né? Então, a gente viu que tem pessoas, inclusive, que têm uma super habilidade de memória autobiográfica. E depois, por fim, a gente descreveu a memória semântica como sendo a memória associada a processos de linguagem, que a gente já viu em aulas passadas, ou seja, a memória que está associada a conceitos, memória que está associada à definição de alguma coisa. Então, na aula de hoje, a gente vai tratar de um outro processo, que é o processo de aprendizagem. E eu queria começar perguntando o que vocês entendem por aprendizagem, e o que vocês entendem que seriam as diferenças principais entre aprendizagem e memória? De alguma maneira, a gente pode dizer que a aprendizagem está associado ao processo de memória, de tal maneira que a gente poderia, de maneira muito rasa talvez, descrever o processo de aprendizagem como sendo o processo pelo qual novas conexões são formadas no nosso cérebro e essas novas conexões representam um novo conjunto de informações. Vamos dar um exemplo bem simples sobre isso. Então, calma aí. Então, a partir do momento que a gente representa de uma forma nova, um conjunto novo de informações, a gente pode armazenar esse novo conjunto de informações, se for do nosso desejo, ou se o nosso sistema automaticamente armazenar aquela informação. Então, a gente pode fazer uma associação entre memória e aprendizagem, entendendo que o processo de aprendizagem é o processo pelo qual a gente consegue formar novas memórias. Então, como é que eu formo uma nova memória? Se eu apresento para vocês uma nova cor, então, vocês nunca viram uma determinada cor e, de repente, eu apresento para vocês essa nova cor. Você olhar para aquela nova cor representa um processo de aprendizagem, porque o seu cérebro nunca tinha sido exposto àquela informação. A partir do momento que o seu cérebro é exposto àquela nova informação cria novas conexões do nosso cérebro. A gente tem então um processo que é tal que aquela nova informação
ela vai ser codificada no nosso cérebro de uma maneira específica. Então, quando eu falo de aprendizagem, eu estou basicamente me referindo ao processo pelo qual o cérebro é capaz de criar novas representações de uma nova informação que você nunca teve acesso a ele. E o que significa, como a gente vai ver na aula de hoje, representar, criar novas representações para a informação que você recebe? Do ponto de vista neuronal, representa dizer que eu vou ter uma reorganização na maneira como o cérebro se conecta. E a gente vai ver que esse processo está ligado a 2 subprocessos. Um primeiro subprocesso é o que a gente conhece por neurogênese, ou seja, é a habilidade que o cérebro tem, limitado, de criar novos neurônios, daí o nome neurogênese. Então, essa habilidade que o cérebro tem de criar novos neurônios está intimamente associado aos processos de aprendizagem. O exemplo disso, criar novos neurônios só acontece numa fase muito limitada da vida, como a gente vai ver nas próximas aulas. Então, tem uma fase específica da nossa vida, na infância, até os 20 anos de idade, durante o qual o cérebro tem uma maior habilidade de criar novos neurônios e de fazer novas sinapses, que é o segundo mecanismo pelo qual o cérebro ganha a habilidade de representar novas informações. Essa habilidade de criar novas sinapses, embora ela seja reduzida ao longo da idade, ela não é eliminada quando a gente vai ficando mais velho. O que é eliminado são os processos de neurogênese. Então, quando a gente está mais velho, é praticamente nula a possibilidade do cérebro de regenerar novos neurônios. Então, tanto é que se um paciente sofre um derrame ou sofre um acidente vascular cerebral quando ele é adulto, a probabilidade dele regenerar todas as funções que foram perdidas com aquele insulto, com aquele derrame, é muito menor do que a probabilidade se aquele insulto tivesse ocorrido quando o indivíduo era criança. Está claro para a gente também intuitivamente que aprender alguma coisa acontece de maneira muito mais intensa na nossa infância. A nossa infância, imagina o que é ser criança. A gente está dentro de um mundo que a gente não conhece nada desse mundo e que, em boa parte, o que a gente está fazendo para aprender ou criar memórias, que significa criar representações desse mundo, acontecem muito na nossa fase quando a gente é criança. Tanto é que a gente experimenta o mundo o tempo inteiro. A gente experimenta o mundo de diferentes formas. A gente olha para o mundo, a gente ouve o mundo, a gente prova o mundo. Então, a criança está botando as coisas na boca o tempo inteiro para provar o mundo, para aprender novas coisas sobre o mundo. Aquela experiência que todas as crianças fazem de abrir os braços e ficar rodando para ficar tonto. O que você está fazendo ali? Todo mundo já fez isso. Você abre os braços ali, fica rodando, aí depois sai rindo ali, andando meio troncho. Você vê criança fazendo isso, a gente fez isso. O que é isso? Isso é aprender. Isso é interagir com o mundo para criar novas representações. Por exemplo, a representação de você estar tonto. Isso é um novo aprendizado, é uma nova experiência que você nunca tinha tido acesso e que a partir daquela experimentação que você fez com o mundo, você ganhou acesso àquela nova representação. Então, com isso, a gente entende que aprender é um processo. O processo de aprendizagem é um processo pelo qual o seu cérebro cria novas informações e, com isso, você consegue interagir com outras coisas do mundo. Como é que se dão esses processos de aprendizagem? Então, de forma esquemática, esses processos de aprendizagem como um processo dinâmico e um processo que envolve vários subprocessos. Então, o processo de aprendizagem, ele é um processo que, como a gente viu, está
intimamente ligado ao processo de memória, sendo o processo de memória um processo de você conseguir guardar essas novas informações. Imagine que, pela primeira vez na vida de vocês, vocês viram um cérebro. Então, eu vou lá e mostro a imagem de um cérebro para vocês. Quando vocês olham para aquela imagem de cérebro, vocês estão, naquele momento, aprendendo aquela nova informação que é o cérebro, a sua forma, a sua cor, as suas funções, o que quer que seja. Então, você está aprendendo novas características sobre isso. Só que o processo de aprender, ele implica em você guardar aquela informação também. Porque, veja, quando você diz que você aprendeu alguma coisa, significa dizer que amanhã, quando eu mostrar a imagem do cérebro para vocês, vocês olham para aquela imagem do cérebro e vocês se recordam daquela imagem do cérebro. Então, isso, de alguma maneira, implica dizer que você aprendeu aquela nova informação. Imagine o seguinte, imagine o caso do HM, que é uma pessoa que todo novo episódio ela não se recordava. Então, digamos que esse novo episódio seja eu mostrar uma imagem do cérebro e descrever para ele hoje, para esse paciente, o que é o cérebro. Então, o cérebro é esse órgão, tem essa característica, tem essa cor, é assim, assim, assim. Lhe ensinei o que é o cérebro hoje. Aí amanhã você volta para a sala de aula e eu mostro para você o cérebro. Aí você olha para mim e fala, o que é isso? Aí eu vou dizer para você, bom, isso é o cérebro. O cérebro é... Então, efetivamente, eu estou trazendo esse exemplo para vocês para a gente ter a clareza definitiva que memória e aprendizagem são duas coisas que caminham juntas. É muito difícil eu aprender alguma coisa se eu não tenho memória. Porque isso significa que eu aprendo hoje e a memória é o mecanismo complementar que permite que aquilo que eu aprendi seja guardado. Agora, uma característica, então, que fica muito claro para a gente é que nesse imbricado de informação entre memória e aprendizagem, também está muito claro para a gente que quando eu aprendo alguma coisa, que eu lembro alguma coisa hoje, então eu ensinei para vocês alguma coisa, falei um monte de coisas sobre o cérebro hoje para vocês. Aí daqui a uma semana eu mostro para vocês de novo a imagem do cérebro. O que vocês vão lembrar daquela informação que vocês aprenderam é exatamente a informação que vocês aprenderam? Não. Porque quando você fez esse processo de aprender, esse processo de aprender é um processo dinâmico. E é um processo dinâmico em que sentido? Digamos que eu estou falando para você sobre o cérebro, e aí, num determinado momento que eu estou falando para vocês sobre o cérebro, eu trouxe a informação que o cérebro é constituído por giros e sulcos. Mas na hora que eu trouxe a informação, o cérebro é constituído por giros e sulcos, você viajou um pouco. Ou teve um barulho aqui dentro da sua casa, ou você prestou atenção em outra coisa. Isso significa dizer que aquela informação não foi guardada. Amanhã, quando você for lembrar do cérebro, do que o Braulio falou sobre o cérebro, essa informação, o cérebro é constituído por sulcos e giros, não está lá. Então, quando você for recobrar essa informação da sua memória, significa dizer que o que você aprendeu é diferente do que outra pessoa aprendeu. Porque essa outra pessoa vai ter outras habilidades. E aí notem, aprender alguma coisa não é único, que é o que a gente vai ver na aula de hoje. Então, o que a gente vai ver na aula de hoje é que existe um processo básico do que a gente está chamando de aprendizagem, mas esse processo básico do que eu estou chamando de aprendizagem, ele varia significativamente a depender das habilidades do seu próprio cérebro e do seu próprio corpo. Você aprender a andar de bicicleta, como o próprio nome diz, é um processo de aprendizagem, que é muito diferente do processo de aprendizagem que a gente está fazendo na aula de hoje. Então, não necessariamente um ciclista que está na Olimpíada hoje, que aprendeu muito bem a andar de bicicleta, consegue aprender neurociências da mesma maneira que vocês. Assim como a maior parte de nós
não vai conseguir aprender a andar de bicicleta a tal ponto de virar um campeão olímpico. Então isso se representa para vocês agora a informação que aprender é um conjunto de processos, não um único processo. Não é então aprender matemática é um processo que é diferente de aprender arte, que é um processo diferente de aprender a ler, que é um processo diferente de aprender a andar de bicicleta. Então o que a gente vai ver hoje são esses vários processos que eu estou chamando de aprendizagem. De forma abrangente, então a gente pode entender o processo de aprendizagem como sendo um processo pelo qual você forma novos traços de memória e um processo pelo qual traços de memória são modificados, que é o que eu estou representando agora nesse gráfico aqui embaixo. Então, notem, o que a gente tem nesse gráfico aqui? São as várias etapas para a formação de novas memórias. E o que a gente viu é que a formação de novas memórias depende de um mecanismo. E é esse mecanismo que a gente está chamando de aprendizagem. Como é que se forma, então, uma nova memória? Aqui, dentro desse diagrama que eu estou mostrando para vocês, esse processo de novas memórias, ele parte, num primeiro momento, de um processo de codificação. É um processo pelo qual você codifica uma nova memória. Então, você é apresentado a uma nova informação, por exemplo, a cor verde. E aí, essa informação ela é codificada no cérebro. Isso aqui é o que a gente está chamando de um primeiro processo de codificação, em que todos os mecanismos de memória de trabalho, atenção, emoção, todos esses mecanismos estão associados a esse processo de codificação. Isso está claro para a gente de que maneira? Se você está aprendendo alguma coisa sob estresse, esse mecanismo de aprendizagem vai ser muito diferente do mecanismo de aprendizagem que acontece quando você não está sob estresse. Então, isso significa dizer que quando eu não estou sob estresse, existem vários processos aqui que determinam quão boa vai ser aquela codificação da informação que eu tinha disponível naquele momento. Então, tem atenção, eu estou com sono, o meu processo de aprendizagem, de codificação daquela informação vai ser modificado. Enfim, se eu não estou muito motivado para aquilo lá, o meu processo de aprendizagem vai ser modificado. Então, o que a gente está vendo é que quando eu digo que existe um processo de codificação daquela informação, o processo de codificação daquela informação vai ser tal que esse processo ele vai depender de vários outros processos, que a gente não vai tratar aqui. Então, as especificidades dos processos de codificação a gente não vai tratar. O que eu queria trazer para vocês é que existem essas especificidades e que é da nossa intuição que essas especificidades existem. Então, uma vez que essa informação ela é codificada no cérebro, ela precisa passar por um primeiro processo que a gente chama de consolidação. É basicamente o processo pelo qual você passa de um estado de uma memória de curto prazo, de uma memória de trabalho, para uma memória de longo prazo. Então, o processo de codificação é aquele primeiro processo em que aquela informação, como o próprio nome indica, ela está sendo codificada no cérebro. E uma vez que ela é codificada, ela pode ser armazenada. Então, isso é o processo pelo qual você transfere essas informações para um estado de longo prazo. Então, isso é o que a gente chama de processo de consolidação. Só que essas informações que estão agora armazenadas numa memória de longo prazo, você muitas vezes precisa recobrar essa informação. É o que a gente chama do processo de reativação daquela informação. O que eu fiz na aula de hoje foi exatamente esse processo aqui. No início da aula de hoje, o que eu fiz? Eu fui na aula passada e recobrei boa parte da informação que a gente trabalhou na aula passada. Então, o que eu fiz nesse momento? Eu trouxe aquela informação da memória de longo prazo de vocês para uma memória de curto prazo. Que agora, tanto é que vocês podem manipular essa informação
que eu lembrei de vocês sobre memória, sobre o que é a memória de episódico, o que é a memória semântica. Então, o que você está fazendo é trazer aquela informação que estava na memória de longo prazo de volta para a memória de curto prazo. É isso que a gente chama de reativação daquelas memórias. E uma vez que essas memórias foram reativadas, elas vão ser trazidas de novo para um estado de memória. Vocês vão reformatar essas memórias. Porque a partir do momento que você traz essa memória de volta para a memória de curto prazo, aquela memória ganha um estado de instabilidade. O que é instabilidade? Porque agora vocês vão manipular essa informação, seja por informações novas que eu trouxe até vocês, seja por informações antigas que vocês não ouviram, como, por exemplo, eu dizer que o cérebro é constituído por sulcos e giros. Se da primeira vez que eu trouxe essa informação vocês não prestaram atenção nela, e da segunda vez que eu trouxe essa informação vocês prestaram atenção nela, isso significa que a informação que vai ser guardada pela segunda vez, ela é diferente da informação que foi guardada na primeira vez. Então, isso significa que aqui eu estou criando um novo processo de aprendizagem. Porque o que eu fiz com vocês foi remodelar aquela informação que vocês tinham guardado para que vocês guardassem aquela informação novamente. E aí, esse processo se repete. Então, esse processo agora ele é reconsolidado. Agora vocês vão guardar de novo aquela informação que vocês tinham anteriormente, mas a informação que vocês vão guardar é diferente da informação que vocês tinham guardado da primeira vez. Tá claro, gente? Então, esse slide, ele traz a clareza da relação que existe entre o processo de memória e o processo de aprendizagem, entendendo, então, que o processo de memória são esses processos de consolidação daquela informação e o processo de aprendizagem são os processos durante os quais aquela informação está sendo modificada, está sendo recodificada. E nessa recodificação, a informação, então, vai aparecer de maneira distinta do que a informação que você tinha da primeira vez que ela foi armazenada. Claro, gente, até aí? Ok? Beleza. Esses processos, então, de aprendizagem, eles, no fundo, então, representam vários dos processos que estão associados ao que a gente chama de memória não declarativa ou memória implícita. E aqui eu estou descrevendo, então, 4 principais processos de aprendizagem, que são os processos de aprendizagem que a gente vai falar na aula de hoje. Tudo, então, que eu estou chamando de memória aqui, a gente pode substituir por aprendizagem. Então, eu posso entender o priming como uma aprendizagem, e o resultado daquela aprendizagem é o que eu chamo de memória priming. Se eu tenho uma aprendizagem que está associado é uma aprendizagem não associativa, ou seja, o mecanismo pelo qual eu aprendo é não associativo. Se o mecanismo pelo qual eu aprendo é não associativo, a memória que está associada aos mecanismos de aprendizagem não associativos é o que eu estou chamando aqui de memória não associativa. Se o tipo de memória que vai ser armazenado foi uma memória armazenada por um tipo de aprendizagem, que eu vou chamar de aprendizagem associativa. Então, esse tipo de memória que foi guardada por aprendizagem associativa é o que a gente chama de memória associativa. E, por fim, o tipo de aprendizagem que está envolvido nas memórias que são formadas do tipo procedural é o que eu chamo de aprendizagem procedural. Então, aqui eu vou descrever 4 mecanismos pelos quais a gente forma diferentes tipos de memória, que eu estou chamando de aprendizagem, simplesmente porque a gente vai focar sobre os mecanismos que levam à formação dessas memórias e as áreas cerebrais que estão associados a cada um desses processos de memória ou de aprendizagem. Tá claro, gente? Beleza? Então, vamos começar pelo priming. Vamos entender o que é o priming. Então, o priming se refere a uma mudança na resposta a um determinado estímulo,
ou na habilidade da gente conseguir identificar o estímulo que é influenciada pelo estímulo anterior que foi apresentado. Então, é um mecanismo de aprendizagem pelo qual você representa aquela nova informação baseado na informação que você tinha a priori. Daí o nome priming. Tem vários tipos de priming. E aqui eu estou apresentando um desses tipos de priming, que é o que a gente chama de priming perceptual. O que eu estou mostrando para vocês aqui são dois exemplos em que eu vou pedir para vocês simplesmente completarem essa letra. Essa é a minha tarefa. Eu vou dizer para vocês, completem essa letra. O que vocês vão utilizar para completar essa letra? Pode ser qualquer letra aí, mas todo mundo vai completar com a letra certa. Que letra é essa? Aqui do lado esquerdo, os 4 elementos que estão aqui do lado esquerdo são elementos que estão associados à comida. Pão, suco e leite. Essa palavra aqui, S-O, então seria completada pela letra U, para completar, para formar a palavra soup, que é sopa. Aqui, notem, do lado direito eu tenho a mesma representação, as mesmas letras, S-O-P, e vou pedir para você completar essa letra. Só que todas as palavras que estão associadas, que estão desse lado aqui, são palavras que estão ligadas a banho. Toalha, chuveiro, shampoo. Qual seria essa palavra? Soap, que é sabonete. O priming, então, é uma aprendizagem. Você está aprendendo ou representando essa palavra, baseado exclusivamente no tipo de estímulo anterior que você tem. Há 3 tipos de priming. O primeiro tipo de priming é o que a gente chama de priming perceptual. O segundo tipo de priming é o que a gente chama de priming conceitual. E o terceiro tipo de priming é o que a gente chama de priming semântico. O que a gente está observando aqui na tela agora é um tipo de priming perceptual. Porque você está fazendo aqui é completar a informação baseado em uma percepção de formas que você teve. Bom, o priming, então, conceitual é aquele no qual, se eu apresentar para vocês uma cor amarela e logo em seguida eu pedir para vocês escolherem uma fruta e apresentar dentre as opções uma banana, uma maçã, uma uva e um morango, a chance é que vocês, com maior probabilidade, escolham a banana, porque você foi induzido por um priming conceitual. Banana é amarela. Um priming semântico é aquele em que existe uma relação semântica entre 2 estímulos, do tipo, se eu apresentar para vocês a palavra cachorro e logo em seguida apresentar para vocês as opções lobo, galinha, cavalo e rinoceronte, a chance de vocês escolherem a palavra lobo é muito maior do que as outras palavras, simplesmente porque a palavra lobo é semanticamente relacionada à palavra cachorro. Qual é o segundo tipo de aprendizagem que eu gostaria de trabalhar com vocês? É o que a gente chama de memória não associativa, ou aprendizagem não associativa. A aprendizagem não associativa, ela está associada a formas de aprendizagem em que existe uma alteração na resposta a um determinado estímulo frente à exposição repetida que você tem àquele estímulo. Então, por que é uma memória ou um processo de memória não associativo? Porque, como a gente vai ver, na aprendizagem não associativa, eu estou aprendendo pela simples repetição com a qual um determinado estímulo aparece. Tem 2 mecanismos básicos de aprendizagem não associativa.
O primeiro deles é o que a gente chama de habituação, e o outro é o que se chama de sensibilização, que é a tradução que se dá para o português, ou sensitização, que é o termo, a tradução direta do inglês, que é sensitization. São dois mecanismos, então, de aprendizagem não associativo e que estão associados a um aprendizado que acontece em frente à repetição do estímulo. Qual é a diferença entre habituação e sensibilização? Na habituação, a repetição do estímulo faz com que a resposta àquele estímulo diminua com a repetição daquele estímulo. Como, por exemplo, o que eu estou vendo aqui. Se eu tenho um determinado campo cheio de corvo nesse campo, e aí eu coloco um espantalho nesse campo, esse estímulo novo vai fazer com que esses bichos saiam de perto do campo. Com o passar do tempo, esse estímulo deixa de ser novo. E os bichos agora vão passar a se habituar a esse estímulo. E em se habituando a esse estímulo, eles passam a ter uma outra característica associada a esse estímulo. Então, a habituação é uma mudança na resposta frente a estímulos repetidos, tal que, à medida que o estímulo é apresentado múltiplas vezes, a resposta tende a diminuir com o tempo e não aumentar com o tempo. Por outro lado, eu tenho a sensitização. Na sensitização, a resposta àquele estímulo aumenta com o tempo e não diminui com o tempo. Um exemplo disso. Imagine que você começa a esfregar as costas da sua mão com a sua outra mão. Num começo, quando você começa a esfregar, você vai sentir um simples toque. Se você continuar esfregando, esse negócio vai começar a aquecer e a história vai começar a ficar dolorido. Então, esse é um exemplo de sensitização, em que a resposta do seu sistema ela aumenta e não diminui frente a estímulos múltiplos. Há vários processos biológicos também que são muito comuns e associados a processos de sensitização. E alguns deles a gente vai falar na aula de hoje. Por exemplo, a tolerância. A tolerância é um mecanismo fisiológico, biológico, em que, para você chegar na mesma resposta daquele estímulo, você precisa amplificar o seu sinal de entrada. Exemplos muito comuns desse tipo de processo, que a gente chama de kindling, que é um processo que está diretamente associado ao surgimento de epilepsia. O que é a epilepsia? A epilepsia é um processo pelo qual estímulos elétricos repetidos em uma determinada região do cérebro levam à amplificação daquele estímulo e não à contenção daquele. O que é uma crise convulsiva? Uma crise convulsiva é você pegar aquele estímulo de baixíssima intensidade acontecendo numa determinada região do cérebro e, por algum mecanismo, aquele estímulo de baixíssima intensidade se amplifica e se espalha pelo cérebro inteiro. Isso é um mecanismo de sensitização também. Esse kindling também é um mecanismo de sensitização. E no final da aula de hoje, a gente vai trazer um dos principais mecanismos de sensitização e de habituação, que é o que a gente chama de LTP, ou Long Term Potentiation, que é o mecanismo biológico, bioquímico, pelo qual o sistema muda a sua resposta frente a vários estímulos. Esses estímulos de sensitização, eles foram muito estudados por esse neurocientista
americano chamado Eric Kandel. O Kandel, ele é autor de um dos principais livros de neurociências que se chama Principles of Neuroscience. É um livro super completo de neurociências básicas, muito parte de mecanismo, livrão bem denso. E o Kandel ganhou o prêmio Nobel, em parte, por causa desse experimento que ele fez na aplysia, ou a Aplysia californica, que é esse molusco que vocês estão vendo, e é um molusco em que o Kandel fez uma série de experimentos de sensitização nesse bicho. Qual era o experimento de sensitização que ele fez? Primeiro, ele induzia uma habituação de um estímulo reflexo que esse bicho tem, que é qual? Quando você toca na guelra dele, ele abre o sifão. Então esse era o estímulo. Tocava na guelra, abriu o sifão. Tocava na guelra, abriu o sifão. O que ele fez foi ficar tocando na guelra e abrindo o sifão repetidas vezes para induzir um estímulo de habituação. O que seria esse estímulo de habituação? Depois de repetidas vezes tocando na guelra e o bicho abrindo o sifão, esse estímulo ele vai ser habituado e o bicho não vai mais abrir o sifão quando eu tocar na guelra dele, por um processo de habituação. Tá claro? Então ele induziu primeiro um processo de habituação. Uma vez que ele induziu o processo de habituação, ele fez um segundo estímulo, que foi parear um estímulo noceptivo, que é um estímulo doloroso na cauda do bicho, com um estímulo na guelra. Quando ele pareou esses dois estímulos, então ele fez dois estímulos pareados na guelra e esse estímulo noceptivo de dor, o que aconteceu foi um processo de sensitização. Então, em outras palavras, o que ele fez foi primeiro habituar o estímulo e depois ele habituou de que maneira? Fazendo vários estímulos repetidos, aí a resposta sumiu. De abrir a guelra, abrir o sifão toda vida que ele tocava na guelra. Aí o que ele fez, depois que o estímulo já não existia, depois que a resposta já não existia mais, ele sensitizou a resposta, criando esse pareamento do toque na guelra com o choquezinho no rabo. Quando ele criou esse pareamento, o toque da guelra amplificou a resposta do sifão. Daí a ideia da sensitização. Então ele habituou a resposta e depois ele sensitizou essa resposta. Beleza, gente? Dando continuidade à nossa aula, a gente vai falar um pouco agora de um outro tipo de memória ou de mecanismo de aprendizado não declarativo que é conhecido por processos associativos que dão origem às memórias associativas. A memória associativa ela é um processo, no final das contas, em que a gente aprende alguma coisa a partir da associação, seja de dois estímulos ou de um estímulo e um evento. E existem dois tipos de condicionamento. Um deles que a gente chama de condicionamento clássico e o outro que a gente chama de condicionamento operante. Começando pelo condicionamento clássico. Condicionamento clássico ele é um tipo de condicionamento que foi primeiro descrito por esse russo, o Ivan Pavlov, e ele fez um experimento que ficou muito conhecido como o experimento do cão de Pavlov. Nesse tipo de experimento, o que o Pavlov fez foi associar um estímulo neutro, que nesse caso é um som, a um estímulo comportamental reflexo, que é a salivação do bicho. Então ele conseguiu aumentar o processo de salivação, reflexo de um bicho, a partir do pareamento entre um estímulo que levava a esse condicionamento com um outro estímulo que a princípio não levava a esse condicionamento. Então o que ele fez? Vamos dar uma olhada nesse vídeo aqui que descreve claramente o que ele fez nesse condicionamento entre o som e a salivação do bicho, a partir do momento que ele representou esse estímulo neutro como sendo um estímulo condicionante. Aim was to discover what caused saliva to flow.
He rerouted the salivary ducts to the outside of his dog's cheek so that he could collect and measure the spittle. Perhaps he thought the production of saliva might be the result of a fixed nervous reflex, like a knee jerk. 5 минут 42. After taking many measurements of spittle, he confirmed that the dogs drooled automatically when their tongues touched food. He called the response the salivation reflex. 4,5. Хорошая собачка. Я предлагаю поменяться. But his work started to run into trouble. As his dogs became familiar with experimental routine, they started to fill their cheek tubes before Pavlov had a chance to stimulate their tongues. The dogs were learning to anticipate food. Pavlov tried a new technique. He erected screens so that the dogs couldn't see what was going on. Before passing meat through the hatch, he introduced a stimulus that was totally unrelated to feeding. A ticking metronome. At first, the dog dripped saliva into its cheek tube only when the food appeared. But after a number of trials, the dog began to connect the ticking with the arrival of meat. Soon the sound alone made the dog drool. Eventually, the dog salivated as much to the ticking itself as it did originally to the presentation of food. Полная. Идите сюда. Что я говорил? He called this new response the conditioned reflex. O que a gente viu aqui agora foi um experimento de condicionamento clássico, em que a resposta reflexa de salivação passou a ocorrer mesmo sem a presença do estímulo inicial que gerava a salivação, que era a comida, e passou a ocorrer frente ao estímulo, que foi o que ele chamou de condicionamento reflexo. Então, uma resposta reflexa de salivação passou a existir a partir do som, simplesmente, sem a necessidade de se apresentar a comida verdadeiramente. Condicionamento clássico é algo que está na nossa vida no dia a dia. A gente é condicionado classicamente o tempo inteiro para várias coisas, para várias das coisas que a gente aprende a partir desses mecanismos de condicionamento clássico. Quando a gente é criança, a gente aprende muita coisa. Acho que vocês podem pensar em vários exemplos de várias coisas que vocês aprenderam ao longo da vida que estão associados a esses processos de condicionamento clássico, em que, com o tempo, a associação de dois estímulos vai fazer com que a gente passe a responder por esse estímulo que, num primeiro momento, não deveria condicionar nenhum tipo de resposta. Na mesma época, esse psicólogo americano, o John Watson. O Watson foi um psicólogo muito influente e que, de alguma maneira, abriu o caminho para o behaviorismo e abriu o caminho para um outro psicólogo que também ficou muito famoso nessa época, que é o Skinner. E qual era a lógica que começou com o Watson? É que, então, a princípio, se eu consigo dominar, como é que eu consigo convencer vocês que eu estou certo? Se além de prever o comportamento, eu consegui fazer uma coisa mais impressionante ainda, que é criar o comportamento que eu quero. Então, o que o Watson e o Skinner tentaram fazer foi essa mágica, foi de dizer, eu consigo prever o futuro desse sistema. Não só isso, eu consigo levar esse meu sistema para onde eu quiser. Eu consigo levar o indivíduo, a mente do indivíduo para a lua. Eu crio comportamentos que eu quiser nesse indivíduo.
E aí foi com isso que o Skinner foi adiante e falou: eu consigo criar qualquer comportamento em qualquer indivíduo, baseado nessa lógica de condicionamento operante. Então, baseado na lógica de que, qual é a ideia do condicionamento operante? Comportamentos que eu quero promover, eles vão ser incentivados, e comportamentos que eu quero banir vão ser punidos. Essa é a lógica. Então, eu tenho um estímulo que é pareado ao comportamento, de tal maneira que eu promovo ou um reforço daquele estímulo, ou um reforço daquele comportamento, ou uma extinção daquele comportamento. Um dos principais exemplos de até onde o Watson chegou é esse experimento que ele fez, que é conhecido por experimento do Little Alpert. É um experimento, então, que traz essa lógica do Watson, que ele conseguia criar comportamentos nas pessoas, e o que ele fez aqui foi criar um comportamento, ou tentar criar mostrar que ele conseguia criar um comportamento condicionado em um ser humano, em uma criança, um comportamento condicionado de desenvolver uma fobia a ratos, a partir de uma apresentação entre o comportamento que eu quero desenvolver, que é fobia, e um estímulo aversivo, que nesse caso era um som alto. Então, toda vez que o Little Alpert, via um rato, ele sofria um estímulo condicionado negativo, de tal maneira a criar esse comportamento de fobia dele ao rato no futuro, quando esse estímulo condicionante do barulho não estiver mais presente. Beleza? Então, o que vocês vão ver nesse vídeo são os vários segmentos desse experimento, só que no vídeo eles não mostram a parte do condicionamento. Eles simplesmente mostram antes do Little Alpert ser condicionado e depois do Little Alpert ser condicionado. O que vocês vão ver nesse vídeo também é que o condicionamento, nesse vídeo, revela que existe uma generalização do condicionamento. Então, o que vocês vão ver mais para o final do vídeo é que o condicionamento que foi feito com um rato vai se generalizar para outros bichos, incluindo o Watson. Então, o que vocês vão ver no final do vídeo é uma cena que eu acho curiosíssima, é o próprio Watson colocando uma máscara e assustando a criança com essa máscara. Então, eu queria que vocês vissem esse experimento, porque certamente não é um tipo de experimento que eticamente a gente faz hoje mais de jeito nenhum. Então, dê uma olhada nele. In the early part of the 20th century, psychologists John Watson and Rosalie Rayner set out to teach a baby boy called Little Albert to fear white rats using the principle of classical conditioning. This is a film of their work. The film shows several phases of their study. First, as you see here, the investigators demonstrated that prior to conditioning, Little Albert had no fears of any animals. Então, nesse momento, na primeira fase do condicionamento, nesse momento do vídeo, o que ele está demonstrando é que o pequeno Albert não tinha medo desses bichos, incluindo um rato branco. Including, of course, white rats.
Watson and Rayner then sought to teach Albert to fear white rats through classical conditioning. In the conditioning phase of the study, which was not filmed, the investigators struck a steel bar with a hammer whenever Albert reached for a rat. Então, na parte de condicionamento não está filmado, e o que aconteceria na parte de condicionamento é que toda vida que o pequeno Albert via um rato, ele batia uma barra de ferro para fazer um som bem alto. Making a very loud noise that greatly upset and frightened Albert. After 6 such pairings of the loud noise and the rat, it was believed that the boy had been conditioned to fear white rats. That is, Albert was now expected to react fearfully to white rats, whether the rats were paired with loud noises or not. In this next film sequence, we see Albert interacting with a white rat after the conditioning process. The investigators believed that the child's reaction during this trial demonstrated his newly acquired fear of white rats. Finally, the investigators expected that little Albert's conditioned fear of white rats would generalize to stimuli that were similar in key ways to a white rat. In this film segment, they were trying to demonstrate that the child now also reacted fearfully to similar objects, such as a rabbit, a dog, a furry object, and a white mask worn by Watson himself. Aí ele botando a máscara. Bem, então o que esse vídeo traz é exatamente a lógica de que o pareamento de estímulos, sejam estímulos de recompensa ou de punição, eles estão associados a processos como esse que foi descrito pelo Thorndike. Aqui o que vocês estão vendo é um gato preso dentro de uma caixa, e esse gato ele tinha uma determinada maneira que ele conseguia abrir essa caixa. O que vocês estão vendo aqui é que ao longo do tempo o gato foi aprendendo a abrir essa caixa a partir desses estímulos condicionantes. O Skinner também fez uma série de experimentos com esses estímulos condicionantes, como por exemplo esse que vocês estão vendo, que vocês vão ver aqui, em que ele condiciona, o Skinner trabalhou muito com pombos. E nesse experimento que vocês vão ver é um condicionamento que ele faz com o pombo, tal que, dependendo do que aparece escrito aqui, às vezes vai falar para o pombo bicar, ou vai falar para ele dar uma volta. Então a impressão que a gente tem é que o pombo consegue ler. Quer dizer, a lógica aqui é de uma demonstração, nesse caso, que ele consegue criar um novo comportamento no pombo a partir desses condicionamentos. Então veja que toda vez que aparece a palavra turn, que é girar, o pombo dá uma girada. Can pigeons read? This one gives every indication, because he's been taught to distinguish between two words and to behave Ele olha appropriately. para a palavra antes dele... He's learned his different response to each sign by being rewarded with food. Então, uma So das the bird respostas era bicar e comer, e a outra resposta é girar e comer. Isn't acting Esses foram os dois independently. condicionamentos que ele Its behavior aprendeu. is shaped by controlling its environment. The first task was to isolate an individual. Do ponto de vista do cérebro, quais são as principais estruturas envolvidas nesse tipo de método de aprendizagem, ou de aprendizagem por condicionamento? São os sistemas cerebrais que a gente conhece por sistema de recompensa. E os sistemas de recompensa, eles estão muito associados a essa área aqui que é conhecida por VTA, ou Ventral Tegmental Area, área tegmental ventral. O que vocês estão observando nesse slide aqui são as principais vias que passam por essa área tegmental ventral e pela substância nigra, que é o que vocês estão vendo aqui embaixo, que são duas estruturas muito importantes para esses estímulos de recompensa. Uma dessas vias que vocês estão vendo aqui em
laranja é a via mesocortical, então que vem dessa região mesoencefálica, do mesoencéfalo, até o córtex. É o que vocês estão vendo, essa via mesocortical aqui em laranja. A gente tem uma outra via, que é essa via mesolímbica, que aparece em verde. Então, essa via mesolímbica, ela chega até uma estrutura, que é uma estrutura super importante para o condicionamento operante, que é o núcleo accumbens. O núcleo accumbens é uma das principais estruturas, gente, associar esse circuito e o núcleo accumbens são das principais estruturas associadas a processos de vício a substâncias, ou vícios de forma geral. Porque o vício, dependendo do vício, ele em boa parte envolve os sistemas de recompensa, principalmente quando o estímulo que te leva ao vício apresenta características de tolerância. Então, uma característica de tolerância, como eu havia falado para vocês há pouco, é uma característica que acontece para certas substâncias, que para você conseguir chegar no mesmo nível de atividade ou de recompensa, você precisa de um estímulo maior. Então, esse estímulo, quer dizer, a tolerância é um processo pelo qual existe uma habituação do meu sistema, de tal maneira que, com o tempo, o sistema vai respondendo menos àquele mesmo estímulo. Então, com isso, você vai precisando de mais estímulo. Algumas substâncias apresentam esses mecanismos de tolerância, como, por exemplo, o álcool, o tabaco, a cocaína, o crack, a heroína. São algumas substâncias que apresentam esses mecanismos de tolerância. Isso significa dizer que nesses sistemas de recompensa, a recompensa, entre aspas, que é recebida fruto do uso daquela substância, se reduz à medida que você usa mais essa substância. Então, existe uma adaptação no nível de recompensa. Isso significa que você precisa usar mais daquela substância para chegar no mesmo nível de recompensa. É claro que esse é um processo que não tem fim, porque você vai usando mais, o sistema vai habituando, você vai usando mais, o sistema vai habituando, e daí que vem as mortes por overdose. Porque a overdose, no final das contas, vem de um mecanismo que está associado a essa recompensa. Quer dizer, a pessoa usa mais do que o sistema dela consegue suportar e ela morre. Mas isso acontece numa escalada. Ele usa um pouquinho a mais, depois um pouquinho a mais, depois um pouquinho a mais, depois um pouquinho a mais, esse número vai crescendo até que, de repente, você chega num processo de tolerância efetivamente, envolvendo esses vários sistemas, mas particularmente essa via verde, que é a via mesolímbica. E a gente tem uma outra via, que é o que a gente chama de via nigroestriatal, porque sai da substância nigra, também da região mesolímbica do cérebro, e segue aqui pela via vermelha até essa região do estriado. Então, note que a gente tem essa via aqui fazendo uma ligação importante no estriado, que também está associado a esses mecanismos de recompensa. Esse seria o sistema que está diretamente associado aos processos de condicionamento, sejam o condicionamento clássico, seja, ou particularmente, o condicionamento operante. Porque no caso do condicionamento operante, lembrem, a gente tem estímulos, então, que reforçam, recompensam mais, e estímulos que recompensam menos, ou que punem. E aí, com isso, então, é esse sistema de recompensa que está associado à formação dessas novas memórias condicionadas ou a partir desse processo de aprendizagem condicionada. Então, o último processo associado a formas de aprendizado que a gente utiliza no nosso dia a dia o tempo inteiro, que é o que a gente chama de memória procedural ou formas de aprendizado procedural. Então, a memória procedural, como eu estou colocando aqui nesse slide, o que vocês estão vendo aqui é o cadastro de um sapato. Como é que você aprende a amarrar o sapato? De tudo que a gente viu, vocês conseguem colocar isso dentro de uma forma de aprendizado de priming?
Vocês conseguem colocar isso dentro de uma forma de aprendizado não associativo, de sensitização e de habituação? Vocês conseguem colocar dentro de uma forma de aprendizado associativo, de condicionamento? Vocês veem alguma punição ou algum incentivo? Claro que tem, no momento que a criança amarra e você fala, muito bem, ficou ótimo, o cadastro todo troncho. É você tentando fazer uma forma de aprendizado associativo, naturalmente, mas não é a essência desse tipo de aprendizado. Então, esse aprendizado é um aprendizado que, no final das contas, domina, é um mecanismo de aprendizado que domina uma boa parte dos nossos mecanismos de aprendizado. Pensem hoje em dia em todas as habilidades que vocês já conquistaram. Pensem, por exemplo, na habilidade de andar de bicicleta, na habilidade de amarrar o cadastro, na habilidade de colocar o óculos, de pentear o cabelo, escovar os dentes, tomar café de manhã, fazer... Pensem nessas habilidades. O que vocês estão fazendo agora, ouvir, o que eu estou fazendo agora, falar. Vocês conseguem trazer com clareza essas habilidades tendo sido aprendidas pelos mecanismos que a gente discutiu até agora? Parece que não. Porque, vejam, esse parece ser um tipo de aprendizagem que, como o próprio nome indica, ela está ligada a procedimentos. Ela é um tipo de aprendizagem procedural, que tem uma série de características muito particulares. Por exemplo, essas habilidades procedurais, elas são acessadas e utilizadas toda vez que eu preciso fazer a execução de uma habilidade, seja cognitiva ou motora. Andar de bicicleta ou prestar atenção no que eu estou falando aqui na aula, vem de um procedimento. Quando vocês pensam hoje em coisas que vocês aprenderam dessa maneira, tem um denominador comum, que é a partir da repetição e do erro. A gente aprende muito na repetição, a gente aprende a andar, que é um procedimento. Como? Caindo. É claro que aí eu tenho memórias associativas, quer dizer, andar já é uma tarefa um pouco mais complexa do que amarrar o cadastro ou do que aprender a jogar basquete. Quando eu tenho em todas essas formas de aprendizado, existe um aprendizado associativo que está relacionado a isso. Mas a essência dos mecanismos de aprendizado associado a isso está ligada à repetição de procedimento. Você aprende um procedimento. Vejam, quando você está dirigindo um carro, por exemplo, e vocês estão se aproximando de um sinal vermelho, você não precisa mais pensar, o sinal está vermelho, eu não posso passar no sinal vermelho. Isso significa que eu tenho que pisar no freio, tenho que tirar o pé do acelerador, tenho que apertar o pé na embreagem para fazer o carro parar, não posso bater no carro da frente. Quando vocês efetivamente estão no dia a dia de vocês, dirigindo um carro, e aparece um sinal vermelho, automaticamente vocês pisam no freio, sem ter que pensar. Façam uma reflexão agora na quantidade de habilidades que vocês têm e quanto dessas habilidades tiveram origem nesses métodos de procedimento, em que você aprendeu as coisas a partir da repetição e a partir do erro que esses estímulos foram apresentados. Então, quando você está aprendendo a jogar basquete, por exemplo, você joga lá a bola no aro. Aí a bola vai super longe do aro. É o erro. Você faz uma análise implícita, quer dizer, bom, implicitamente eu sei que para onde a bola foi e o que eu preciso mudar. Aí eu ajusto. Então eu faço um ajuste. Depois que eu ajusto, eu faço uma nova tentativa. Melhorou ou piorou? Melhorou. Então, eu estou me aproximando do procedimento mais. Aí eu repito, o meu ajuste vai ser menor do que foi da primeira vez, quando eu errei muito. Então, eu vou o tempo inteiro repetindo e ajustando, repetindo e ajustando, repetindo e ajustando, até que eu caio no que a gente chama de hábito. Hábito é a essência do aprendizado procedural. O hábito é um comportamento reflexo frente a um determinado estímulo que foi treinado a partir da repetição.
E aí, a partir dessa repetição, você consegue executar aquela tarefa de maneira extremamente eficiente. O exemplo que eu adoro dar da pessoa andando de moto. E aí você está aqui andando de moto e de repente aparece um galho, alguma coisa na sua cabeça, assim, chegando na sua cabeça, que você mal tem tempo de tirar a sua cabeça do meio para o galho não bater na sua cabeça. Qual é a sensação que a gente tem nesse momento? Você vai lá, tira a cabeça do meio do galho, o galho passou, o coração começa a bater, você fala, caramba, escapei agora fedendo de um negócio, mas só depois que eu fui saber que aquilo lá era um galho. Eu não tive tempo de pensar, é um galho, eu tenho que tirar minha cabeça do lugar. Não, olha que eficiente foi esse processo de aprendizagem. Você aprendeu num nível que você consegue ter uma resposta na ordem de milissegundos para aquele estímulo que você teve. Então, aquela resposta, ela foi automatizada, baseada nesse processo de tentativa, repetição e erro. Isso é verdade para todo tipo de aprendizado procedural que vocês tiveram até agora, incluindo aprendizados procedural que envolvem habilidades cognitivas, não necessariamente habilidades motoras, como, por exemplo, aprender a ler. Hoje em dia, vocês não leem mais dizendo R-A-H, L-A, lá. Não, isso aí já foi. Você repetiu isso tantas vezes que aquilo lá entrou num procedimento. E agora, quando eu leio, aquilo é um procedimento. Eu nem penso mais que eu estou lendo, é um automático. Eu estou falando agora no automático. Se eu tivesse que pensar tudo que eu estou falando para vocês, imagina, a aula ia demorar quanto tempo? Olha a matemática, gente. Como é que a gente aprende matemática? Quem aqui conseguiu aprender matemática só assistindo aula? Ninguém. Não tem uma pessoa que eu conheço que consiga aprender matemática só assistindo aula. Ou você faz exercício, ou você faz exercício. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. O que é fazer exercício? É procedimento. Procedimento. Você pensa a tabuada. Quando você foi fazer a tabuada do 7 pela primeira vez, Jesus, era muito difícil. Ainda é mais difícil hoje. Mas hoje, quando você fala 7 vezes 3, é um procedimento. Você já fala 21. Não tenho mais que parar aqui 7, ter o 7 na minha cabeça, o símbolozinho do vezes, o 3 na minha cabeça para dizer 7 vezes 3 ou bater 7, 7, 7. Eu não preciso mais de nada disso. Eu já criei um procedimento extremamente eficiente na minha cabeça, capaz de gerar um comportamento, e aqui eu queria trazer a atenção para vocês, eficiente. O que você aprende na memória procedural, ela caminha para a melhora da eficiência, que é o que a gente está vendo nesse slide. A partir da tentativa e do erro, o que eu estou tentando fazer? Aprimorar a eficiência com a qual eu desempenho aquela tarefa. Tá claro? Isso aqui é um exemplo de aprendizagem procedural. Como é que eu levo isso para o laboratório? Como é que eu estudo aprendizagem procedural? Eu ensino para você um procedimento. Por exemplo, esse aqui. Ó. Eu boto um teclado. Esse teclado eu associo o número 1 ao meu dedo mindinho, o número 2 ao dedo anelar, o número 3 ao dedo médio, o número 4 ao dedo indicador. E coloco aqui em cima uma sequência. 4, 1, 3, 2. No começo, você vai ter de 4 é qual? 4 é o indicador. E o próximo é 1. 1 é o anelar, o 1 é o mínimo. E depois é o 3. Qual é o 3 mesmo? É o médio. Muitas vezes você vai precisar até de uma tabelinha ali, como está aqui, para você saber essa tabelinha aqui. Se você ficar o dia inteiro fazendo isso, o que vai acontecer? Intuitivamente, você vai melhorar. Você já não vai precisar mais olhar para esse aqui. Você automaticamente você já vai saber que o dedo mínimo é 1. Então, o que acontece com as sessões de treinamento? Vão melhorando, você vai melhorando a sua performance, você vai ficando bom, até que você atinge um platô. Olha que curioso. Aí você vai dormir. Olha o que acontece, logo depois que eu acordo, melhoro. Se eu ficar direto, o que acontece comigo? Eu pioro. Todo mundo já sentiu isso, com várias coisas que vocês estão aprendendo de memória de procedimento. Se alguém aqui, sei lá, toca um instrumento, está aprendendo um esporte, o que acontece muitas vezes? Você está aprendendo a tocar bateria. Aí tem um determinado sequência lá na bateria que você quer aprender a fazer. Aí você tenta, erra, sai com raiva. Fala, não vou conseguir fazer isso aqui não. Aí vai-se embora.
Aí vai, fica lá o dia todo. Quando é no dia seguinte, você senta na bateria. Aí já tá mais tranquilo, aí você pega a baqueta. Primeira coisa que você faz, você fala, caramba, acertei de primeira, de ontem para hoje. É isso aqui que você tá vendo. Ó. Acertei de primeira significa que você melhora dormindo. A memória de procedimento é um tipo de aprendizagem que você melhora no repouso. Você melhora sem fazer. De tal maneira que quando você fizer aquilo de novo, você faz melhor. Uma outra característica importante da memória de procedimento é que os mecanismos neurais associados à memória de procedimento são distintos dos mecanismos neurais, por exemplo, associados à memória episódica. O principal exemplo disso é o paciente HM. O HM aprendia isso aqui. Vocês acreditam? O HM aprendia procedimento. Se eu dissesse para ele, ó, isso é a tarefa que a gente vai fazer hoje, quando ele voltasse amanhã ele estava melhor. Agora ele não aprendia, ele não lembrava de novos episódios. Isso aqui para trazer a clareza que do ponto de vista de mecanismo, o cérebro está recheado de possibilidades, de algumas possibilidades, não recheado, mas ele tem algumas possibilidades que ele utiliza para aprender de diferentes formas. Ele aprende uma informação que é episódica de uma maneira diferente que ele aprende uma informação de procedimento. E um dos principais exemplos disso é o HM, que aprendia, que não teve impacto na sua memória de procedimento, mas como a gente viu, teve um impacto muito significativo na memória episódica. Essas são algumas estruturas diretamente envolvidas na aprendizagem, na memória de procedimento. O corpo estriado, que é o que vocês estão vendo bem aqui, isso aqui que vocês estão vendo é o núcleo da base, e o que vocês estão vendo, esse conjunto de estruturas, é o corpo estriado. O corpo estriado inclui várias subestruturas, ó, o putamen, olha o núcleo accumbens aqui de novo, do nosso sistema de recompensa que a gente tinha falado. O núcleo caudato, tanto a cabeça como o corpo do núcleo caudato, e a cauda do núcleo caudato e a amígdala. Essas estruturas, particularmente essas que vocês estão vendo em roxo, compõem o que a gente chama de corpo estriado. A outra estrutura que também é muito importante em todos esses processos é o cerebelo. Cerebelo é uma palavra em latim que representa cérebro pequeno, little brain. De fato, se a gente fizer um zoom, veja onde é que está o cerebelo. Então, isso aqui que vocês estão vendo é o cérebro. E isso aqui que vocês estão vendo aqui embaixo é o cerebelo. O cerebelo, ele realmente parece um pequeno cérebro ligado nessa região do tronco encefálico e totalmente desligado do cérebro. Notem, olha como são as estruturas internas do cerebelo. Então, o cerebelo realmente é quase que um novo cérebro, com substância branca. Olha a quantidade de núcleos que o cerebelo tem. E o cerebelo, então, é uma estrutura que é sabidamente uma estrutura super importante nesses processos de aprendizagem procedural. É o cerebelo, particularmente em aprendizagem procedural motora. O cerebelo é uma das estruturas responsáveis, uma das principais estruturas responsáveis por garantir que você aprende novos procedimentos e por garantir que quando você precise daqueles novos procedimentos, aquelas respostas vão acontecer de maneira muito rápida. Quais são os mecanismos celulares e moleculares da formação de memória? Como é que o cérebro faz para criar? A gente está falando de memória, a gente está falando de... Mas o que é isso do ponto de vista biológico? Talvez a primeira noção que isso ocorra vem desses mecanismos de neuroplasticidade. E mecanismos de neuroplasticidade são aqueles que acontecem no nível das sinapses. Então, neuroplasticidade se representa dizer mecanismos funcionais de adaptação do nosso cérebro que estão relacionados ao surgimento de novas conexões sinápticas ou à eliminação de conexões sinápticas. É isso que a gente chama de neuroplasticidade. É a possibilidade de que sinapses se conectem a novos neurônios que não tinham se conectado antes ou que certas conexões que existiam antes deixem de existir.
Tem outros processos ligados a essas mudanças de ramificação que podem acontecer em axônios, que podem acontecer no nível da baía de mielina, que podem acontecer em diferentes níveis. Esses processos de plasticidade sinápticas, eles foram pela primeira vez estudados por esse psicólogo canadense chamado Donald Hebb. Ele era um teórico, olha que loucura, ele não era um experimental. E o Donald Hebb, ele escreveu um livro teórico sobre neurociências, mas uma das principais discussões que o Hebb traz no livro é a ideia essencial de plasticidade sináptica, a ideia essencial do que ficou conhecido depois por LTP. E o que o Hebb disse foi o seguinte, digamos que tenham dois neurônios ligados entre eles, o neurônio A e o neurônio B. Se o neurônio A está sincronamente ativo com o neurônio B, então se o neurônio A e B disparam em conjunto, existe um reforço na conexão entre o neurônio A e o neurônio B. Caso o neurônio A e o neurônio B passem um bom tempo sem disparar em conjunto, aquela conexão é enfraquecida. É isso que acontece nesse processo que a gente chama de LTP, que foi estudado por duas pessoas, o Terje Lomo, que é um norueguês que efetivamente vinha trabalhando com esse tipo de processo há muito tempo, junto com um inglês que se chama Tim Bliss. O Tim Bliss e o Terje Lomo ganharam o Nobel por conta da descoberta desse processo, que é um processo lindo. Aqui o que vocês estão vendo nesse primeiro vídeo são as diferentes estruturas do hipocampo, e o que vocês estão vendo nesse vídeo é a direção de comunicação de diferentes regiões, qual é o caminho que o sinal segue dentro do hipocampo. E eu queria trazer para vocês, então esse é o caminho da atividade do hipocampo, e o que eu queria chamar a atenção para vocês é essa conexão que acontece entre as células CA1 do hipocampo e as células CA3 do hipocampo. Então, essa aqui são as células CA1 do hipocampo e essa aqui são as células CA3 do hipocampo. E existe uma conexão direta entre as células CA1 e as células CA3 do hipocampo. E é nessa região do hipocampo que o Tim Bliss e o Terje Lomo fizeram um experimento e detectaram um processo lindo, que é basicamente um processo de neuroplasticidade, é um mecanismo molecular de neuroplasticidade, que traduz exatamente o que o Donald Hebb tinha falado, que quando neurônios estão disparando em conjunto, existe um fortalecimento dessa sinapse. Se esses neurônios não estiverem trabalhando juntos, existe uma inibição dessa sinapse. E esse aqui que vocês vão ver é o processo. Então, o que vocês estão vendo agora é uma sinapse entre células do CA1 do hipocampo e o CA3 do hipocampo. A3-CA1 synapse reveals various structures that are involved in LTP. On the postsynaptic cell are both NMDA and AMPA receptors. Esses dois receptores, AMPA e NMDA, são dois receptores de glutamato. Together at many postsynaptic sites. Então, no terminal CA1 do hipocampo, tem vários desses receptores que aparecem geralmente juntos. Então, o que vocês estão vendo aqui é o glutamato sendo liberado na fenda sináptica e ativando AMPA e the binding of the NMDA. neurotransmitter glutamate. The AMPA receptor is permeable to sodium ions. The Então, o AMPA ele é permeável a sódio e o NMDA receptor is also permeable to sodium. ele também é permeável a sódio, mas ele tem essa molécula de magnésio bloqueando a passagem de sódio. But more importantly, it has a high permeability for calcium. Além de sódio, ele tem uma alta permeabilidade também para cálcio. The NMDA receptor is also blocked by magnesium, which prevents the ions from passing through the receptor. When an action potential travels down the Schaefer Então agora o que vocês estão vendo é um potencial vindo por aquelas fibras colateral de Schaefer, de CA3, fazendo essa ligação com laterals, CA1. it leads to the release of glutamate, which binds to both the NMDA and AMPA receptors. Então, quando ele solta glutamato na fenda, ele se liga tanto à AMPA When a como à low NMDA. frequency action potential is propagated down the Schaefer collaterals, a small amount of glutamate is released.
The AMPA receptors will open and allow an influx of sodium into the CA1 postsynaptic cell. This causes a slight depolarization event in the postsynaptic cell. The glutamate also binds to the NMDA receptors, but no ions will pass through the pore due to the magnesium blockade. While the small amount of neurotransmitter release signals a response, it is not enough to cause LTP. This is comparable to you studying material for only a few times. You will not activate a high-frequency action potential. Então, o que ele está dizendo aqui é que quando entra pouco glutamato, esse pouco glutamato que entra não é suficiente para promover o processo de LTP. E o que ele vai mostrar agora é quando entra muito Is glutamato. released from the presynaptic terminals. This is comparable to you studying for longer periods. This results in higher frequency action potentials. When glutamate binds to the AMPA receptor, a greater depolarization event Então entra occurs. mais sódio, The AMPA receptors remain open longer due to the increased concentration of glutamate, which allows a larger amount of sodium to enter through the AMPA receptors. This influx of sodium causes a large depolarization event in the e essa postsynaptic. polarização vai fazer com que esse magnésio saia. O magnésio saindo permite que cálcio entre na célula. Calcium to enter through its pore. In this way, NMDA receptors are known as coincidence detectors because the event foretells Então, significant quando eles connections entram, between two neurons. The influx of eles estimulam os dois postsynaptic calcium juntos. acts as Agora an eu estou cheio de important cálcio secondary dentro da messenger, célula que activating entrou many secondary pelo intracellular NMDA. cascades. Isso The vai increase criar, in calcium contributes to two phases of LTP. ele Early vai is the criar insert A3-CA1. novos receptores. E em criando novos receptores, ele vai fortalecer essa sinapse. Esse é o processo de LTP, super importante nos processos de aprendizagem. Bom, gente, era isso que eu tinha para apresentar para vocês hoje. Agradeço aí a atenção de vocês e a gente se encontra novamente na terça-feira.